acontecendo por aí, compadre? Já te conto. José Fernando, às 7h45, bom dia. Bom dia, Josué, bom dia, Eronildo, bom dia você ouvinte do Manhã Total. Olha, Josué, como sempre acontece diante de uma tragédia, várias ações são imprimidas agora. De repente, o que deveria ser feito rotineiramente é realizado com presteza e determinação, movido por mortes e sofrimento. Pena que não seja uma regra sem o impulso de uma noite trágica que carregou jovens que só queriam se divertir. Agora a fiscalização se torna eficiente e exigindo o cumprimento fiel das leis, sem passar por jeitinhos ou negociatas. Foi necessária a perda de vidas inocentes para que uma obrigação fosse colocada nas ruas em nome da prevenção e da vida. O que ficou constatado depois do ocorrido em Santa Maria é de que muitas casas estão em atividade de forma irregular, podendo repetir o que ocorreu lá na Kiss. Ou seja, autoridades insanas estão permitindo que a vida corra riscos diante de omissões ou irresponsabilidades. Ficou bem claro que muitos agem inclusive protegidos por autoridades criminosas. Essas vidas que foram perdidas merecem respeito, e esse respeito significa punição aos responsáveis, que começa pela autoridade que libera alvarás sem condições mínimas de funcionamento de um estabelecimento. Josué e a Boate Kiss desrespeitou pelo menos 2 artigos de leis estadual e municipal. Estadual do Rio Grande do Sul, municipal de Santa Maria, é claro. O local não poderia estar aberto se a legislação tivesse sido cumprida. A ausência de segunda porta e revestimento acústico são os problemas detectados. Se não podia funcionar, como é que estava funcionando? Foram presos até o momento um dos proprietários da boate e 2 músicos. Mas e quem autorizava funcionar? Onde é que está? Aliás, Josué, eu escutei essa noite numa rádio do Rio de Janeiro, notícia essa que não pude confirmar através da internet, então, portanto, é extraoficial. O dono da boate, ou um dos donos da boate que está preso, foi impedido por um guarda de se suicidar nesta última noite. Segundo notícia vinculada numa rádio do Rio de Janeiro, ele foi pego com a mangueirinha do chuveiro tentando se enforcar. E como já se esperava, a Petrobras reajusta preço da gasolina e do diesel. Em comunicado divulgado ontem às 19h29, a Petrobras informou que os preços dos combustíveis subirão a partir desta quarta-feira. A gasolina será reajustada em 6,6% e o diesel em 5,4%. Esses índices serão cobrados das distribuidoras de combustível. É claro e certo que o bolso do consumidor final não ficará imune. Um pedaço do reajuste, se não tudo ou talvez até mais, será repassado aos motoristas. Mas o aumento da bomba deve ser menor. Desta vez, não sei porquê, a presidente Dilma Rousseff não convocou a rede de rádio e televisão para anunciar o aumento. Dona Dilma, não é só quando baixa que deve anunciar. E como já foi divulgado hoje, inclusive você leu as manchetes, Josué, o CONTRAN endurece a lei seca, a tolerância agora é 0. O Diário Oficial vincula em sua edição de ontem a resolução número 432, contém regras que tornam mais draconiana a lei seca. A partir de agora o motorista não pode apresentar nenhuma quantidade de álcool no sangue. Em português claro, passa a vigorar no Brasil o regime de tolerância 0. Hoje o motorista dispõe de uma margem de tolerância, 1/10 de miligrama de álcool por litro de ar soprado no bafômetro.
Com a nova resolução, o condutor está sujeito a atuações quando o bafômetro registrar taxa igual ou superior a 0,05 miligramas por litro de ar. Significa dizer que qualquer gole fará do motorista um infrator. A resolução também prevê que quando a aferição for feita por meio de exame de sangue, não será admitida nenhuma concentração alcoólica. Repetindo, zero, nenhuma. O desrespeito à resolução é infração gravíssima, 7 pontos na carteira e multa de R$ 1.915,30. Ainda habilitação recolhida, direito de dirigir suspenso por 1 ano e o veículo retido até que um motorista habilitado, e sóbrio, é claro, apareça para socorrer o autuado. Não é só. A resolução anota ainda que a partir de um certo nível de teor alcoólico, 0,34 miligramas por litro de ar no bafômetro, ou 6 decigramas no exame de sangue, o motorista será enquadrado no crime de trânsito, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma coisa não mudou. Parado numa blitz, o motorista pode se recusar a soprar o bafômetro. Reza a nossa Santa Constituição que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Pois é, no último domingo, quando eu vinha aqui para a praça, eu presenciei um motorista dirigindo uma moto. Ele também, né, é piloto, se diz, mas também é motorista, está enquadrado nessa lei também, né? Dirigindo uma moto com uma mão e na outra conduzindo uma latinha de cerveja. E como também foi noticiado, inclusive com reportagem pela nossa jornalista Adriane Hengel, a presidente Dilma oferece a prefeitos mais de 66 bi para 2013. Em discurso feito na abertura do encontro com prefeitos organizado pelo Planalto na última segunda-feira, Dilma Rousseff anunciou: queridos prefeitos e prefeitas, vocês terão logo no início dos seus mandatos, ainda neste ano, em torno de 66 bilhões em recursos novos para investimento em diferentes áreas. Desse total, esmiuçou Dilma, 35 bilhões referem-se a obras de saneamento, pavimentação e mobilidade urbana selecionadas no final de 2012. Segundo ela, a verba começa a ser liberada já em fevereiro. Os outros 31 bilhões serão investidos em empreendimentos ainda por selecionar. Não há tempo a perder, disse Dilma. Será necessário elaborar os projetos o mais rápido possível. Cabe às prefeituras tomar a iniciativa. Em seguida, Dilma fez um chamamento aos gestores municipais. Ainda há um grande número de obras atrasadas, paralisadas e que não foram iniciadas. Precisamos superar essa situação. Não há contingenciamento. Isso significa bloqueio de recursos do PAC. Existem todas as condições de levar adiante as obras e fazer isso com velocidade. Como que, decidida a afagar a plateia, Dilma incluiu na pilha de boas notícias outro velho anseio dos prefeitos. Decidiu autorizar o encontro de contas previdenciárias. Cidades com dinheiro a receber da União poderão abater os créditos de suas dívidas com a Previdência. Olha, aquela abreviatura aí, como é? Me ajuda aí. O Serasa das Prefeituras, como é que é mesmo o nome? Me ajuda aí, Adriane, rapidinho. Calque. Não é qualquer, é calque. O tal de calque aí tão usado, né? Por aí nesses inícios de mandatos. Eu estive vendo, por exemplo, é fácil de chegar até vislumbrar isso aí. Hoje no Brasil existem 5.200 municípios, mais ou menos, né? 3.000 municípios estão no calque. Quer dizer,
A maioria dos municípios tem alguma coisa pendente e não poderão receber obras públicas, dinheiro público, né? E aqui no caso de Ituporanga, por exemplo, o que tem restrições, né? Às vezes tem asterisco aqui, é no tal do SICONV, que cadastro de registro de adimplência, é nas tais de prestação de contas. Aliás, esse problema aqui de Ituporanga, aqui, vários municípios tem esse problema verbas conseguidas na cultura para fazer aqueles sons, aqueles shows, aí que tinha uma banda que fazia, tinha um grande banner escrito assim, Banda Federal, né? Quase todas as prefeituras que usaram esses shows aí tem problemas na prestação de contas. Dizem que tem gente que ganhou bastante com isso aí. E vai se incomodar bastante também. Olha, quando nós falamos aqui dos prefeitos, né, desse encontro dos prefeitos lá em Brasília, e nas reportagens que a Adriane falou hoje, o que se deduz é o seguinte: dinheiro tem e de sobra em Brasília. O problema são os projetos, né? Cada prefeitura sabe como montou a sua equipe de fazer projetos, né? Umas não precisam nem ir a Brasília. Outros, talvez um pouco mais interessados, vão lá para aprender alguma coisa. E para encerrar, a gente vê em cada coisa que até o santo desconfia. O Josué me trouxe uma notícia hoje de manhã, que menos de uma semana para o fim do seu mandato, o ex-prefeito de Braços do Trombudo, Vilberto Miller Schuvinder, baixou o decreto número 80/2012, que após ser divulgado para a população gerou muita polêmica na cidade e circula uma cópia do decreto nas redes sociais. Em resumo, esse decreto diz o seguinte: concede incentivos econômicos e fiscais a algumas das principais empresas da cidade. Diz no decreto, que foi assinado no dia 27 de dezembro, que em uma reunião realizada 10 dias antes da assinatura do prefeito, uma comissão resolveu isentar as empresas Industrial Rex Limitada e Rexart Indústria Metalúrgica Limitada das seguintes taxas e impostos: alvará de construção, habite-se, taxa de ligação e instalação de água, isenção do IPTU por 10 anos, serviço de terraplenagem e infraestrutura necessária aos terrenos, entre outras. O decreto teve validade a partir da data da assinatura do ex-prefeito. Atualmente segue em análise da Controladoria Interna no município de Braços do Trombudo. Caso tenha legalidade, o documento seguirá para o prefeito eleito Charles, para que se mantenha ou não a validade do mesmo. Bota presente nisso, né? Bota presente nisso. E não é cavalo de Troia, né? O que é cavalo de Troia? Cavalo de Troia é aquele presente de grego que a gente entende que é uma coisa, mas no final é outra. Bom dia, até amanhã. José Fernando. Por favor, pare agora. Você ouviu Café com José.